Bom, olá a todos, meu nome é Ricardo Marciano e vamos agora para a aula de podcast. Essa aula aqui, ela é especificamente para principalmente quem quer acompanhar pelo celular, tá? Então nós fizemos uma aula de podcast para as pessoas que querem acompanhar pelo computador, usando o computador, visualizar pelo computador, mas essa aqui é especificamente para quem vai utilizar no celular. Então assim, primeiro momento é sobre como o podcast tem se destacado, principalmente 2019 em diante, por conta das redes sociais. Então você imagina, hoje você já se deparou, por exemplo, rádios, tá, em que você tem uma série de arquivos em episódios, a gente chama de episódios agora, né? Episódios com temporada 1, com episódios de 1 a 20. Então tem as rádios nesse formato agora, ou seja, toda a programação em podcast. Então, sem contar nenhuma assim, questões de dúvidas, né, de alunos, por exemplo, às vezes é muito mais fácil você explicar em áudio do que tentar escrever ou desenhar às vezes, tá? Então, vamos criar aqui o nosso podcast. Então, vamos fazer essa aula, ela vai ser um pouco extensa porque eu vou mostrar as duas formas. Eu vou mostrar usando o gravador nativo, um gravador que provavelmente você tem no seu celular, seja iOS, seja Android, tá? O sistema operacional, obviamente, e o Anchor, que tem tanto para Apple, tá? iOS, como para Android. Então eu vou começar pelo gravador, tá? Na minha máquina aqui eu já tenho, no meu celular eu já tenho aqui um gravador, que é o nativo, tá? Lembrando, os dois programas são gratuitos, tá? Então assim, você não precisa pagar nada, baixar app. Claro, o Anchor você tem que baixar, mas hoje é tão simples o procedimento poder baixar apps, né, que já virou rotina. Então, no meu aqui eu já tenho instalado um gravador nativo, é muito simples. Vou clicar aqui em gravador. Eu tenho aqui já algumas aulas gravadas, tá? Olha lá, tem aqui alguns arquivos, né? Na verdade exemplos gravados. Então isso aqui é a minha biblioteca. Ele já inicialmente mostra aqui, ó, assim que eu acesso o gravador, todas as gravações, tá? Tá aqui, eu tenho todas as gravações. Ele mostra alguns arquivos que eu apaguei e uma pasta que eu criei aqui, tá? A chamada aula de matemática. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Primeiro momento, se eu quero, tá, organizar aqui meu ambiente, você vai ver aqui que na parte de baixo eu tenho o meu o item pasta, que são criar novas pastas, tá? Então você tem aqui, ó, criar pastas. Então se eu der um clique aqui, ele vai me permitir criar aí essas pastas, tá? Então é o que eu vou fazer, vou clicar aqui, vou dar o nome da pasta, por exemplo, aulas de TI, tá? Cliquei em salvar, pronto, eu já criei a minha pasta. Então as próximas gravações eu posso armazenar aqui em aulas de TI, ok? Então eu vou clicar aqui em todas as gravações, vocês vão observar que ele vai mostrar aqui, ó, o botão REC de gravar. Isso aqui são exemplos que eu já utilizei. Então vou clicar aqui em REC ou gravar, né, simplesmente. Pronto. Nesse momento eu já estou gravando aqui o meu podcast. Tem aqui um sensibilizador, um aspecto, né, um analisador espectro de voz. Eu vou parar de falar, vocês vão ver que uma linha vai ficar ali sem nenhuma ondulação. Então é sinal de que está funcionando. Então pronto, pressionar aqui o stop, tá aí, tá? Já fiz aqui a minha gravação. Ele vai gerando, de acordo com o nome que você colocou lá, endereço, ele vai gravar com esses nomes aqui, ó, mas não são esses os nomes que eu quero. Então o que eu faço? Vou dar um duplo clique no próprio celular aqui, ó, tá vendo? Eu posso selecionar, eu posso inclusive apagar, vou apagar isso aqui. Tá? Eu vou dar o seguinte, por exemplo, aqui são aulas de TI, aula sobre podcast, parte, eu poderia colocar primeiro episódio, né?
episódio, que virou moda agora, né? É isso, episódio 1. Tá aí. Então tá aqui, ó, pronto, já cliquei, olha, já tenho lá minha aula sobre podcast episódio 1. Então tá tudo certinho, vou voltar. E aí é o seguinte, ó, se eu tenho aqui todas as aulas gravadas, esse aula sobre episódio 1, eu vou clicar aqui no editar. Agora, o que eu quero? Eu quero mover essa aula para aquela pasta que eu criei. Vou clicar no editar, tá? Vou selecionar essa aula aqui, ó, vou dar um clique aqui, tá bom? Eu cliquei, selecionei, e você vai observar que aqui na parte de baixo eu tenho movimento, ó. Eu posso apagar o arquivo podcast ou movimento. Vou clicar em movimento, e aí eu vou dizer agora o seguinte, para onde é que eu quero mover esse arquivo? Para aula de TI. Então vou clicar em aula de TI, ótimo. Agora, se eu retornar, clicando nessa seta aqui, ó, de retorno, você vai observar que a aula de TI já tem um podcast, que foi o que eu acabei de mover para lá agora. Vou clicar em aula de TI, tá lá, aula sobre podcast episódio 1. Vou dar um clique e vou ouvir. Pronto, nesse momento eu já estou gravando aqui meu podcast, tem aqui um sensibilizador. Ótimo. Então eu já estou com um podcast, eu quero fazer o seguinte, eu quero compartilhá-lo. Geralmente, o que a gente faz? Ou eu pego, se for um podcast rápido, você explicou alguma coisa e quer mandar para o grupo do WhatsApp, né? Hoje todo mundo tem grupo do WhatsApp, é um negócio sensacional, tudo automatizado, é tudo imediato, né? De forma... Então você tem aqui, ó, esse menu de contexto, tá? Esses 3 pontos aqui, tá aí, e aí você pode clicar onde? Em compartilhar, ó. Se eu compartilhar, aí eu vou poder compartilhar com tudo isso aqui, e-mail, para o Messenger, para o Classroom, tá? Vou voltar aqui então, ó, muito simples. Vou acessar novamente aula de TI, tá? Tá aqui o meu, eu fiz uma cópia, tá? Vou clicar no arquivo que eu quero compartilhar. Depois, ó, olha aqui o menu de contexto. E aí compartilhar. Então eu vou compartilhar com quem? Com o Drive. Clico aqui no Drive. Eu quero compartilhar com a minha conta Bitstop BR. Tá aqui. Agora eu vou escolher meu Drive. Tá aí, né? E vou jogar aqui em podcasts. Seleciono podcast. Não se esqueça de clicar em salvar aqui, senão ele não vai salvar, tá? E depois de clicar em fazer upload. Aí sim, pronto. Nesse momento ele está subindo com o meu arquivo. Subiu. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha conta do Drive, tá? Saber se de fato esse arquivo foi para essa pasta aqui. Estou aqui no Drive, então vou clicar em Drive. Já estou na minha conta aqui, ó, do Bitstop BR, tá? Venho até aqui em podcast. Aí eu vou procurar aqui, ó, onde eu deixei a minha aula agora. Olha aí, escute o episódio mais novo, ouça meu primeiro podcast exemplo. Então assim, vamos de novo, por quê? Porque eu quero mostrar que eu vou colocar um arquivo aqui, ó, nessa pastinha aqui, tá bom? Então vamos lá. Então vou de novo lá no meu gravador, tá aqui. Vou em aula de matemática, cliquei no arquivo aula sobre podcast episódio 1, vou compartilhar aqui com essa opção no menu de contexto aqui, tá? Cliquei em compartilhar, vou até Drive, selecionei o Drive e a conta que eu quero para onde eu jogar esse arquivo, que é Bitstop BR. Depois eu venho aqui, ó, em meu Drive, cliquei em meu Drive e para onde é que eu quero esse arquivo, esse podcast aqui, ó, material didático podcast. Vou colocar assim, ó, em podcasts, tá? Podcasts, e aqui, ó, capacitação digital. Então vou dar um clique em capacitação digital. Aí sim, o que eu vou fazer? Vou clicar em salvar aqui e aí depois fazer upload. Olha lá. Então, agora sim, vamos dar uma olhada lá no nosso Drive, tá?
ele leva um tempinho para poder subir o arquivo, tá, pessoal? Então tem que esperar só um pouquinho aí para poder subir esse arquivo. Então podcast exemplo 4, provavelmente esse arquivo aqui, ó. Então, vou até podcast capacitação. Vamos ver se esse arquivo aqui. Bom, tá vendo? Agora nesse momento eu estou gravando aqui meu podcast. Então você tem aqui um sensibilizador, né, uma frequência, aqui um gráfico, para poder ver o nível de. Pelo menos está simulando, não está realmente. Não, está assim, ó, tá vendo? No momento que eu paro a fala, olha lá. Então ele está. Tá aí o arquivo, ó. Aqui eu posso renomear esse arquivo, tá? Então muito simples, ó. Posso. Olha como é que eu renomeei aqui, ó. Simples. Você pode. Bom, tá vendo? Agora nesse momento eu estou gravando aqui meu podcast. Então você tem aqui um sensibilizador, né, uma frequência, aqui um gráfico, para poder ver o nível de. Pelo menos está simulando, não está. Tá aí, aula de podcast. Então assim, é muito simples, né? É realmente muito simples o processo e não tem assim, e todos os celulares têm um gravador nativo, tá? Então, por que eu coloquei no Drive, tá? Porque depois que tiver no Drive, você pode fazer links com qualquer, tá? Qualquer ambiente. Então imagina o seguinte, eu estou lá no PowerPoint, eu estou dando uma aula e quero que o aluno entenda o procedimento X. Eu faço um link seja onde eu estiver no PowerPoint, no Word, qualquer coisa, tá? Para esse arquivo que está no Drive. Então isso aí pode ser de repente um outro momento, tá? Mas é muito simples para poder fazer isso. Tá? Então assim, fui até o podcast, tá? Criei meu podcast, joguei aqui para o meu Drive, vim aqui na pasta de podcast, capacitação digital, você vai ver que é o seguinte, ó, aquela aula demorou mesmo, tá vendo? Olha aqui, ó, aula sobre podcast episódio 1. Então, qual é o cuidado? Espera um pouquinho, tá? Dependendo da conexão, do tamanho do arquivo, vai demorar mesmo, porque ele estava fazendo o upload, mesmo eu troquei aqui o nome. Então tá aqui, aquela aula que nós criamos, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o procedimento novamente, tá? Para que não haja dúvida e de repente quem for utilizar esse recurso fazer com segurança, tá bom? Então, novamente, vou até o gravador, que já está aqui instalado, quem não tiver instala. Tenho lá todas as gravações, todas as gravações aqui na verdade é uma biblioteca, já tenho 54 podcasts lá, ó. E aqui embaixo é justamente poder organizar essa minha biblioteca. Então eu clico aqui nessa pasta, nesse ícone, e vou colocar aqui, ó, aula sobre desenvolvimento, aula sobre web. Pronto. Então criei uma pasta, aula sobre web, e aqui dentro eu vou criar um podcast aonde eu vou explicar um procedimento, por exemplo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou clicar em todas as gravações. Olha aqui o REC novamente. Cliquei. Bom, neste momento eu estou gravando este podcast. Pronto. Deu um stop. Lembrando que ele grava aqui como é o endereço que eu coloquei, tá? Mas aí eu dou um duplo clique. Olha lá, eu já consigo apagar esse arquivo aqui, ó, o nome, e vou colocar aqui aula sobre web. Pronto. Vou colocar assim, episódio 1, tá? Hoje é dia 29 do 3. Pronto, vou clicar fora aqui, ó. Pronto, já tá lá meu arquivo. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar em editar, vou selecionar esse arquivo aqui, tá bom? E aqui, se observar, eu tenho uma opção chamada movimento. Vou clicar em movimento, vou mover para aula sobre web. Isso aqui eu estou fazendo é só para poder organizar os meus podcasts no meu celular. Depois eu compartilho lá no Drive, tá? Então eu vou clicar em aulas sobre web, ótimo. Agora, se eu voltar, vocês vão ver que aulas sobre web já está aqui, ó. Cliquei
O que eu vou fazer agora? Vou clicar no editar novamente, opção editar. Posso selecionar esse cara aqui, tá? Então seleciono aqui, olha. E aí, se eu quiser movimentar novamente uma outra pasta ou apagar, eu também posso fazer isso. Então, para poder fazer movimentar, tem que selecionar um arquivo, senão essa parte aqui, ó, ele não aparece, tá vendo? A função não vai aparecer, tá? Só para a gente ficar de olho nisso aí. Então tá aqui, ó, aula web, vou dar um clique e aí vai rolar o podcast se eu clicar em play, tá? Só que eu não quero isso, eu quero agora compartilhar para o Drive. Então, observando que eu tenho o menu de contexto aqui, vou clicar e aí opção compartilhar, ó. Aula de web 1, tá vendo? 29, compartilhar. Vou clicar em compartilhar. Para onde eu quero? Para o Drive, ó. Cliquei no Drive. Qual é a conta do Drive que eu quero? Observe que eu tenho várias contas, tá? Então eu vou selecionar Bitstop BR Tecnologia. E eu quero que esse arquivo, ó, aula sobre web episódio 1, vá para nessa conta, mas no meu Drive podcasts. Vou pegar aqui essa pasta podcasts. Lembrando, ó, capacitação digital, tá aqui. E aí eu vou clicar em salvar aqui, ó. Salvar aqui e não esquecer. Eu vou criar, ó, tá vendo a pasta? Eu selecionei a pasta onde eu quero salvar o arquivo, mas eu tenho que fazer o upload, senão o arquivo não sobe. Clique em fazer upload. E aí nós temos que aguardar um pouco, porque ele nesse momento ele está subindo com esse arquivo, né? Subindo porque internet, upload, o termo upload é do seu dispositivo móvel para a nuvem da Google, porque é lá que eu estou colocando no Drive. A partir do Drive, tá? Estando no Drive, você consegue compartilhar um WhatsApp direto, você consegue fazer um link na sua apresentação de aula para esse arquivo e o aluno acessar depois sem nenhum problema. Então eu vou até o Drive, tá? Tá aqui o Drive. E vamos ver se ele já... Opa, aí ó, ele já subiu o arquivo. Aula sobre web episódio 1. Ótimo. Então dessa forma, você já consegue fazer seu podcast usando aí o nosso gravador nativo, tá? Muito simples, né? Muito simples mesmo. Bom, então eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar essa aula, vai ficar um pouquinho extensa. Vou fazer a segunda parte, né, que vai ficar melhor, tá? Só com o Anchor, que é um outro app. Então, até mais.